Porque Paulo, ele diz o seguinte: você precisa crer para ser salvo. Não é pelas obras, as obras não vão te fazer ser salvo, porque senão você teria o mérito, já não seria mais pela graça. Que é a graça? O favor imerecido, porque nós não merecemos, todos somos pecadores, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, assim diz Romanos. Graça e paz, igreja, amém? Antes de a gente entrar na palavra propriamente dita, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a igreja toda por estarem orando pela pastora Marisa, né? Fico feliz de ter aqui algumas pessoas como minha sobrinha, meu sobrinho. Obrigado por terem vindo, amém? É muito importante a oração dos irmãos, amém? Isso é o que tem nos sustentado, isso é o que tem nos dado força, isso é o que tem feito com que ela realmente venha se sentir acolhida, né? E se sentir fortificada. Como todos sabem, foi uma situação muito complicada, foi um problema muito grave que ela sofreu. O infarto já por si só, não precisa nem preciso explicar do que se trata, né? Mas além de tudo, ainda ela teve uma parada cardiorrespiratória, morreu literalmente, né? Teve que ser ressuscitada com um desfibrilador, e foi realmente algo assim muito surreal, para a gente foi algo inesperado, né? Estávamos saindo de um aniversário do filhinho da Fernandinha e se preparando para outro aniversário da Ilka, e em casa de repente ela infarta, né? Tivemos que largar minhas duas netas sozinhas lá em casa, sair correndo, foi um desespero. Coloquei ela no carro e liguei o pisca-alerta, saí que nem um louco, e ela gritando de dor, dizendo que não conseguia ir, não ia resistir, e eu tentando fazer ela tossir, para ver se o coração não parava, e o nosso destino era o Hospital Brasil, mas não deu tempo no meio do caminho tive que desviar para o Hospital Assunção, que era o mais perto. Enfim, né? Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Chegou na emergência, foi atendida, e ali começou a ficar muito, muito mal, e teve que ser atendida de uma forma assim, na sala de emergência mesmo. Teve a parada cardiorrespiratória. Aquele momento foi muito difícil. Nesse meio tempo, minha filha chega lá, Flávia, no hospital, e foi um momento complicado, né, filha? A gente vendo aqueles médicos, enfermeiros, e entra e sai na sala, a gente não podia estar, e muita gente, aquela correria, com seringa, com equipamento, a gente via que realmente era algo muito grave que estava acontecendo ali, né? E minha filha ali em pé, orando, com as mãos levantadas na porta, eu totalmente desconcertado, não sabia nem o que fazer ali naquele momento, a gente fica totalmente sem ação, mas Deus foi misericordioso, né? E foi um milagre. Eu creio que foi um milagre. Como outro dia nós tínhamos visitado algumas vezes, 2 vezes, a irmã Rose. Ela não está aqui ainda, porque eu creio que ela está se recuperando, que ela teve um AVC, e numa dessas visitas eu estive lá orando por ela. Ela estava na UTI também, e fui ali para tentar confortá-la, para poder edificar a fé dela, para poder dar uma força para ela. E ela me disse uma coisa que eu fiquei assim, boquiaberto, eu fiquei perplexo com o que ela falou, porque aquilo me tocou muito forte no coração. Ela disse: pastor, em meio a uma grande tempestade, Deus fez um grande milagre na minha vida. Eu falei: meu Deus, que fé, que fé. A pessoa que teve um AVC, que estava numa UTI, dizendo: pastor, eu recebi um grande milagre de Deus em meio a uma grande tempestade. E aquilo foi tão forte para mim, que eu entrei naquele hospital para orar por ela, para fortalecer a fé dela, mas eu saí fortalecido. Eu recebi ali.
de Deus naquele lugar. E o mesmo eu lembrei desse momento com ela no caso da Marisa. Em meio a uma tempestade tão turbulenta, ela recebeu um grande milagre de Deus, que foi a sua vida de volta. E a partir daí, irmãos, tem sido muito difícil, porque vocês sabem que é uma cirurgia muito complicada, muito invasiva, muito traumática. Você tem que serrar o peito, serrar o osso, abrir, né, e mexer no coração. É uma coisa muito difícil. Ela fez duas pontes, uma ponte safena, tirou uma veia safena da perna, uma mamária, foram duas pontes implantadas. A recuperação é muito complicada, ela ainda está na UTI. Isso ocorreu no dia 2, né? Nós já estamos hoje no dia 17, 15 dias já na UTI. Como se não bastasse tudo isso, ela ainda pega uma pneumonia há 2 dias atrás, agravou-se a situação dela, mas graças a Deus agora ela está sendo medicada com antibiótico, tudo, e ela já está melhor, amém? Está se recuperando, embora em função da pneumonia vai ter que se estender um pouco mais a estadia dela no hospital, né? Mas Deus, como disse Orlando no início do culto, Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio nisso, nós cremos nisso, e tudo é o propósito de Deus, amém? Eu creio que tudo o que aconteceu com ela vai ser para ela poder dar um grande testemunho daquilo que Deus fez na vida dela, amém? Eu creio nisso. Pensando em todas essas questões, né? Antes de mais nada, eu gostaria de só cumprimentar alguns visitantes que nós temos aqui nessa noite. Manuel, quem é Manuel? Manuel, seja bem-vindo em nome de Jesus, Manuel, amém? Célia, seja bem-vindo, Célia, em nome de Jesus. Célia já conheço. E Anderson, né? Meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, Milena, seja bem-vindo, Anderson, em nome de Jesus. Fiquei muito feliz de ver vocês aqui hoje, viu? Amém. E eu peguei um texto que eu achei muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo, não no meu momento somente particular, em relação a tudo que está acontecendo com a pastora Marisa, mas também por ser um momento em que nós chegamos num final de ano, nós estamos próximos do Natal. Peço que os irmãos estejam orando para que a Marisa esteja conosco no Natal, amém? Porque ela passou o aniversário dela na UTI, né? Tudo ocorreu no dia 2, o aniversário dela foi dia 4, ela estava há poucos dias já para fazer a cirurgia, né? A cirurgia foi feita na quinta-feira, o aniversário dela foi na segunda. Mas a gente está orando para que ela consiga estar em casa conosco no Natal, né? Só para completar, né? Está sendo assim, um momento bastante difícil para toda a família, né? Nós não temos deixado ela um minuto sequer, né? Eu só vim aqui hoje porque eu precisava vir para ministrar a ceia, porque na nossa convenção batista, na nossa profissão de fé, a gente precisa ser ordenado para ministrar a ceia. Por isso estou aqui hoje, mas eu tenho ficado com ela direto, graças a Deus. É tão maravilhoso, né, irmãos, irmãs, que Deus me deu essa condição de poder dispor do meu tempo integral para estar com ela, né? Meus filhos trabalham comigo, então eles, meu genro, né, eles estão lá, tocam a empresa, e eu tenho essa liberdade de poder estar com ela, porque é muito importante ela ter alguém junto dela. Ela, por ter mais de 60 anos, o hospital permite que você tenha um acompanhante direto com ela, né? Então ela está num quarto, está muito bem acomodada, muito bem assistida. As enfermeiras, as técnicas de enfermagem, os médicos são excepcionais. Nós estamos assim embasbacados, né, com a maneira como eles têm cuidado dela, né? E a gente fica muito feliz com isso. Nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque a gente queria ir para o Hospital Brasil, que a gente acha que é o maior hospital da região, né, que tem mais recurso. Mas aí a gente ficamos sabendo que a equipe que fez a cirurgia nela é uma equipe de médicos cardiologistas, que eles ficam rodando as redes da Rede DOR, né? Então, o Hospital Brasil, o Hospital São Luís, São Caetano, Assunção em São Bernardo e fora, é tudo a Rede DOR. Então, essa equipe ela fica rodando e vão fazendo as cirurgias do coração em todas as unidades. Então, quer dizer, para a gente, graças a Deus, nós fomos bem atendidos, estamos sendo bem atendidos, amém? Isso para a gente é muito importante. Mas eu peço assim para que
os irmãos orem realmente pela Marisa, continuem orando, ela precisa muito ainda de orações para poder se recuperar. Que vocês estejam orando também por nós, pela família, porque não está sendo fácil, né? A gente tem ficado direto lá, minha filha tem me cobrido todas as manhãs, para mim poder dar uma corrida em casa, tomar um banho, trocar de roupa, meus filhos também revezam, né, nessa cobertura, e a família então está muito empenhada em não deixá-la um minuto sequer sozinha, né? Não, é muito importante estarmos do lado dela, e ela sente falta, né? Quando eu saio, ela fala, cadê o Haroldo? Onde ele foi? Porque a gente tem que estar ali com ela, né? Ela é o conforto dela, né? Então a gente precisa realmente estar amparando, né? Conto com a oração da igreja, conto com a oração de todos. Agradeço, né? Eu não sei se quem vai ver esse vídeo, mas agradeço todos que estão orando. O pastor Moacir da Batista dos Povos tem sido uma pessoa fantástica, né? Comunicou o mundo inteiro acerca da situação da pastora Marisa. A igreja na Colômbia, o Marchalarca, a pastora Marchalarca está orando pela Marisa. A igreja no Japão está orando pela Marisa. A igreja em Portugal, lá onde está o Lelê, estão orando pela Marisa. Quer dizer, nós temos orações no mundo todo, né? Então eu creio que isso é algo que realmente vai fazer a diferença, amém? Porque nós sabemos que a chave da vitória é a oração. A oração é a chave da vitória, amém? Glória a Deus. Eu escolhi então esse texto porque realmente a gente chega no final do ano, nós começamos a refletir um pouco sobre tudo aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer ou poderíamos fazer. E esse texto me tocou bastante, Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos ler um trecho de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, amém? Tiago 2, 14 a 26. Carta de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 2, versos 14 a 26. Antes de ler esse texto, não tem um versículo lá em Jó 14, versículo 1, que diz: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. E eu pensei muito sobre isso nesses momentos difíceis aí que estamos passando com a Marisa. Como a vida é frágil, por isso que nós temos que valorizar a nossa vida, valorizar aquilo que nós temos recebido aqui nessa terra, porque, como diz lá em Tiago também, no capítulo 5, se não me engano, a vida é como uma neblina, ela aparece de manhã, e assim que o sol aparece, ela se desvanece e desaparece, amém? A nossa vida é assim, é uma neblina que brevemente ela chega e brevemente ela se vai, né? Por isso que nós temos que realmente olhar para aquilo que Deus nos tem dado, valorizar aquilo que Deus nos tem dado, porque isso é muito importante para nós, amém? Então o texto do Tiago 2, capítulo 2, versículos 14 a 26 diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmão ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações ou obras, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar.
Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui um texto tão maravilhoso da Tua Sagrada Escritura, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a discorrer sobre esse texto, que o Senhor ajude a que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor já colocou de antemão no meu coração, Pai, para que nós possamos entender as Tuas palavras nesse texto, Pai, para que nós possamos nos apropriar desta palavra maravilhosa, Senhor, e que ela venha fazer sentido e a diferença em nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, amém? É um texto muito interessante esse de Tiago 2, porque nós estamos muito acostumados com o texto de Paulo, com a doutrina paulina, que fala sobre a justificação pela fé. Porque Paulo fala que a justificação é pela fé, basta você crer. E agora de repente vem um outro texto que está dizendo: somente a fé não salva, é preciso a obra, é preciso ações, é preciso agir, é preciso demonstrar algo através de ações. Somente a fé não salva. Mas você vai lá em Paulo, e está lá em Romanos 1,17, diz: o justo viverá pela fé. Você vai lá em Romanos 3,28, diz: o homem é justificado pela fé. Mas aí vem Tiago, no capítulo 2, versículo 14, dizendo: meus irmãos, o que adianta dizer que você tem fé se ela não vem acompanhada de ações? Será que essa fé pode te salvar? Essa é a pergunta, essa é a grande questão de Tiago. E esse versículo, irmãos, ele é o versículo chave de toda a carta de Tiago. Tiago, pelo que nós temos de evidências, era o irmão de Jesus, era um irmão mais novo de Jesus, grande líder da igreja em Israel, pessoa que era respeitada. Então a carta de Tiago era uma carta respeitada. E ele então levanta essa questão bastante complicada: pode uma fé sem obras salvar alguém? A gente tem uma resposta bastante interessante no versículo 19, que diz: você crê que há somente um Deus? Ótimo, é importante nós crermos. Vocês creem que há somente um Deus, amém? Existe somente um Deus, aleluias, e nós cremos nisso. Mas Tiago diz: ótimo que vocês creiam, mas os demônios também creem e temem. Os demônios creem, os demônios também têm uma fé de que existe um Deus, um único Deus, mas isso não é o suficiente para salvá-los. Tiago, ele não está afirmando que nós podemos ser salvos pelas obras, veja bem, isso é muito importante. E eu comecei a pensar e quebrar minha cabeça e meditar e pedir ao Senhor e ao Espírito Santo: me ajuda, Senhor, porque eu preciso entender esse mecanismo. O que acontece? Por que a doutrina paulina fala uma coisa? Por que Tiago está falando outra que parece totalmente antagônica àquilo que Paulo está dizendo? E a gente começa a ficar meio perplexo.
Mas aí veio algo no meu coração, e eu comecei a entender, tudo é uma questão de time, tudo é uma questão de time, porque Paulo, ele diz o seguinte: você precisa crer para ser salvo, não é pelas obras, as obras não vão te fazer ser salvo, porque senão você teria o mérito, já não seria mais pela graça. Que é a graça? O favor imerecido, porque nós não merecemos, todos somos pecadores, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, assim diz Romanos. Mas agora, pela graça nós somos salvos, pela fé. A questão do time está justamente aí, mas a partir do momento em que nós somos convertidos, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida é transformada ao ponto de que agora não é mais possível vivermos sem obras. Simples assim. Temos que ter fé para ser salvos, e uma vez salvos, não é possível vivermos sem obras, sem ações. Amém? Então é muito importante que nós comecemos a fazer uma grande reflexão em nossas vidas. Como eu estou vivendo diante daquilo que eu reivindico para a minha vida, que é a fé no meu Senhor e Salvador Jesus, se eu não estou tendo ações, se eu não estou tendo obras? A palavra diz: conhecereis as árvores pelos seus frutos. Amém? Então é algo que nós temos que realmente pensar muito sério a respeito disso. Como que eu tenho vivido? Como é que é minha vida diante dos propósitos de Deus? O que Deus espera de mim, Ele está encontrando uma resposta em mim? Eu estou sendo a resposta para Deus daquilo que Ele espera de mim? Essa é a questão. Tiago, ele não está aqui refutando a doutrina paulina da justificação pela fé, mas sim uma perversão dessa doutrina. Porque Paulo, quando ele fala que a justificação é pela fé, que as obras não importam, ele está se referindo ao quê? Aqueles rituais, aquelas situações em que os judeus viviam ali, que eles se dedicavam tanto aos cerimoniais, aos rituais, que eles achavam que aquilo era o suficiente para a sua salvação. E Paulo dizia: não, é preciso ter fé, é preciso ter fé. Mas Tiago, ele não está refutando o que Paulo dizia, ele não está sendo contrário ao que Paulo dizia, ele apenas está dizendo o seguinte: se você tem fé, creu e é salvo, a tua vida tem que ser transformada, ao ponto de começar a ter atitudes e ações que vão corresponder com a fé que você está reivindicando crer. É isso que Tiago está dizendo. E é interessante como Tiago, ele ilustra a situação. Lá nos versículos 15 a 17, ele dá uma ilustração muito clara daquilo que um verdadeiro crente que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, deve ter a sua vida transformada ao ponto de não seguir esse exemplo que ele está dando aqui. Olha que interessante como ele fala. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se você não der a eles roupa para vestir e comida para comer, o que adianta você falar que Deus os abençoe, vistam e comam? Aí você para no farol, vem uma pessoa necessitada, pedindo ali para você um dinheiro para poder comer, algo para ele poder se vestir ou comer, e você fala: irmão, vá em paz,
Vá se vestir, vá comer. De que aproveita isso, irmãos? Parece ridículo, parece uma grande hipocrisia, não é verdade? Ou você não dá atenção, eu vou confessar algo, irmãos. A gente está aqui em cima, às vezes, dirigindo uma igreja, mas temos muitas falhas. E é o que eu sempre falo, a Marisa, para mim, é o modelo. O que ela, através dela, Deus tem me ensinado, é algo surpreendente. Porque eu era uma pessoa muito arrogante nesse sentido. Porque hoje, infelizmente, a gente vê que a situação está tão difícil que cada farol que você para, são 1, 2, 3, às vezes dezenas de pessoas pedindo, mendigando, vendendo balinha. E eu sempre andando com o vidro fechado, porque já tive, infelizmente, já 2 vezes me quebraram o vidro do carro, me levaram o celular, 2 vezes em 2 anos, em 1 ano, né? 1 ano, né, filha? Que, pelo amor de Deus. Então, sempre com o vidro fechado, não dando muita atenção, e ela sempre me puxando a orelha, falar, pelo amor de Deus, abre esse vidro e fala com a pessoa, se você não tem dinheiro, pelo menos fala com ela, dê atenção a ela. E eu comecei a fazer isso. Irmãos, é impressionante. As pessoas, quando vêm te pedir, você não tem, mas você abre o vidro e fala, puxa vida, irmão, eu não tenho uma moedinha para te dar aqui. Eles falam, não, fique em paz, vai com Deus, te abençoa, eles te abençoam, irmãos. É uma coisa impressionante. É isso que Tiago fala. A Marisa, ela sofre, mas eu digo para vocês, eu estou sendo sincero aqui, eu não posso mentir aqui nesse lugar. Ela sofre. Quando alguém vem pedir um dinheiro, alguma coisa, ela não tem, ela sofre. Ela fala, meu Deus, não tem nada que eu possa dar, que a gente possa dar aqui. A preocupação dela é tirar dinheiro no caixa eletrônico, no banco, para poder ter dinheiro para dar no farol. Essa é a preocupação dela. Ela me faz andar com sacolinhas é uma coisa complicada, cada um tem seus jeitos, eu sofro de toque, sofro mesmo. Eu não gosto de bagunça no meu carro, por exemplo. Não gosto. Eu sou um cara meio sistemático com essas coisas. Mas ela me faz andar com um monte de sacolinha, sabe? Ela pega e monta a sacolinha e fala, você tem que parar e dar no farol, pedir e dar. Não tem dinheiro, mas dá uma sacolinha com mantimento, alguma coisa. Quantas vezes eu não andei com aquele carro cheio de sacola, meu Deus. E eu tinha que dar, porque se ela visse aquelas sacolas não saindo do carro, ai, era complicado. Mas Tiago, ele não fala só sobre caridade. Aqui nós estamos falando sobre caridade. Mas a questão não é só caridade. A questão é transformação de vida. A questão é atitude. A questão é você se mobilizar para ajudar um irmão ou uma irmã, ou mesmo que não sejam irmãos ou irmãs, mas ajudar um ser humano. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que der um copo de água para os meus pequeninos, esses encontrarão lugar no reino dos céus. É preciso, irmãos. E algo veio forte no meu coração, quando me deu assim, é como se o Espírito Santo falasse, presta atenção nisso. Fez eu viajar, isso foi uma viagem para mim, uma viagem, irmãos. Vocês sabem que vai chegar o grande dia, em que o Senhor vai voltar, aleluias, e que nós esperamos com grande expectativa, e que a natureza espera com grande expectativa, a natureza, irmãos, a natureza espera com gemidos a volta do Senhor. Como que cada um de nós aqui estamos esperando a volta do Senhor? Será que estamos com essa mesma expectativa que a natureza espera?
E vai chegar esse dia, onde lá em Tessalonicenses diz, que todos irão. Os mortos ressuscitarão, olha só, irão primeiro. E nós, os que ficarmos, estivermos vivos, iremos em seguida. E aí o Espírito Santo coloca no meu coração o seguinte: Deus quer nos ressuscitar, ou ressuscitar aqueles que estão mortos, e quer nos levar, os que estaremos vivos, quer nos levar corporeamente. E aí veio algo forte no meu coração, dizendo: mas o Senhor, Ele não está preocupado só com o espírito, porque Ele poderia muito bem receber somente o nosso espírito, mas não, Ele vai ressuscitar mortos, Ele vai nos levar com o nosso corpo. Sim, depois nós vamos passar por um processo de glorificação, nós seremos glorificados, o nosso corpo será glorificado, será transformado tal e qual o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá nos céus. Mas o Senhor, Ele quer nós integralmente, corpo e espírito. E se Ele valoriza tanto o corpo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que valorizar a pessoa como um todo. Eu não posso deixar uma pessoa sofrendo se ela tem necessidades, porque o corpo dela está sofrendo, e eu estou permitindo que um corpo esteja sofrendo, e um corpo que para Deus é tão importante, e que para mim muitas vezes é insignificante. Algo está errado nessa situação, algo está errado, se eu penso assim, ou se eu não me atento para isso. Por isso que a obra que Tiago fala vai muito além. Não é simplesmente você se ver na obrigação de dar uma esmolinha. Não é você se ver na obrigação de fazer algo. Opa, peraí, acho que Deus está me vigiando, deixa eu dar aqui. Porque você está pensando em você ou está pensando naquele que precisa? Você está se movendo por você ou por aquele que precisa e necessita? As boas obras são fruto de uma fé genuína, mas a fé não é produto de boas obras. Aquele que tem uma fé genuína, ele tem boas obras na sua vida. Mas a fé não é produto das boas obras. Amém? Porque se fosse, é como eu disse, nós teríamos o mérito de, por nossas obras, sermos recebidos por Deus. E não é por isso. Nós somos recebidos por Deus pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário, pela vida que Ele entregou em nosso lugar, pela graça do Senhor, por esse favor imerecido que nós não merecemos, mas recebemos do nosso Deus. A fé genuína, ela não pode ser estéril de boas obras. Não pode ser estéril, não pode deixar de gerar boas obras. Se você tem uma fé realmente correta e genuína, as obras têm que fazer parte da sua vida. As ações têm que fazer parte da sua vida. Dizer ao necessitado que está com frio, para ele se vestir e se aquecer e se alimentar, de nada adianta se você não fizer nada. Tem um velho ditado aí que todos conhecem, não é cristão não, mas
Vocês sabem que diz que de boas intenções, infelizmente, né? Então não adianta ter a intenção, é preciso ter a intenção e ter a ação. Existem dois tipos de fé, como nós vimos aqui até agora: a fé que é acompanhada de boas obras e a fé que não tem obras, que não tem ações. E eu chamei esses dois tipos de fé operante e de fé inoperante. A fé operante é aquela que opera, é aquela que trabalha, é aquela que te transforma, é aquela que age, é aquela que faz, é aquela que impulsiona você a fazer algo pelo seu próximo. E a fé inoperante é aquela fé espúria, parada, estática, que não se move, não se mexe. As boas obras jamais podem trazer salvação como uma forma de pagamento. Isso tem que ficar bem claro. Não é pelas obras que nós vamos conseguir algo de Deus, mas é sim pela fé. E essa fé, sendo genuína, ela vai nos impulsionar a boas obras nas nossas vidas. A verdadeira fé sempre resulta em uma vida transformada. Paulo, quando ele fala da justificação pela fé, ele está falando contra aqueles que tentavam ser salvos pelas obras, porque os judeus, infelizmente, eles agiam assim, eles achavam que pelas obras eles seriam salvos. Por isso que Paulo dizia, não é pelas obras, mas sim pela fé. Tiago está falando contra aqueles que confundem a mera concordância intelectual com a verdadeira fé. Porque a concordância intelectual é o quê? É você simplesmente, Cristo existe, Jesus existe, Ele é real, tudo bem, e aí? Como diz o texto que nós vimos aqui, até o diabo crê, mas isso não resolve nada na nossa vida, não resolve nada. É preciso, irmãos, é preciso nós começarmos a olhar na direção que Deus nos aponta. Se nós cremos, se nós um dia professamos a nossa fé, se um dia nós reivindicamos essa fé que nós cremos para nossas vidas, isso tem que fazer a diferença em nós. Isso tem que mudar a trajetória da nossa vida. Existem coisas que nos prendem de uma forma tal que nós muitas vezes não admitimos fazer nada que não esteja de certa forma muito ligado a nós e que nos traga algum benefício. E deixa eu me explicar melhor, em outras palavras, nós, quando pensamos em fazer algo, muitas vezes, nós pensamos no que tipo de benefício isso pode trazer para nossas vidas. É esse egoísmo que é algo que já denota que alguma coisa não está certa em nós. Nós precisamos realmente ter um coração voltado para o bem do nosso próximo, pensando nas pessoas, vendo a necessidade, tentando ajudar, primeiro com a salvação, porque isso é uma questão sine qua non, isso é primordial na vida do cristão. Nós estamos aqui reunidos numa igreja para quê? Para nos preparar, para nos tornarmos pessoas competentes para poder salvar vidas para Jesus, para resgatar vidas para Jesus. Isso é o principal, mas além disso, pessoas precisam de ajuda.
Me ocorreu um testemunho agora que eu estou até com medo de falar, não deveria falar sobre isso, mas eu acho que é tão importante para poder impactar um pouco nossas vidas, sabe, irmãos? Eu estou passando por um momento difícil financeiramente, porque eu estou comprando um apartamento, porque a nossa intenção é mudar, né, até por uma questão da minha esposa, né? Porque a casa que nós moramos, ela realmente é uma casa que exige muito da pessoa, muita escada, muito grande. Os 3 filhos casaram, todos saíram de casa, ficou só eu e a Marisa. E para a gente, realmente não dá para continuar morando numa casa muito grande, né? E em função disso, porque é muita escada, irmãos. A Marisa reclama demais, é muita escada, né, filha? Ela fala: meu Deus, eu não aguento essa casa, é muita escada, é muita escada. E você precisa de empregada, tem um custo alto, né? Para vocês terem uma ideia, a casa lá tem 6 quartos, são 8 banheiros, irmãos. 8 banheiros. Você imagine. Banheiro que eu não visito há anos lá. Às vezes até esqueço, não sei nem onde fica mais. Então a gente resolveu comprar e a gente se apertou muito, muito. Aí eu falei: preciso fazer alguma coisa. Fui no banco, comecei um processo de empréstimo, e é uma coisa bastante complicada, né? Mas aí surgiu uma pessoa, eu não vou citar nomes, tá, irmãos? Eu quero preservá-la, né? Mas surgiu uma pessoa e falou: não precisa, eu te empresto dinheiro, e não quero nem juros, e não vou te dar nem prazo para você pagar. Aí quando você vender a casa, você me paga. Irmãos, é uma quantia que custa o valor de um carro popular zero. Isso, eu estou falando isso não é para enaltecer ninguém, mas é porque isso me tocou profundamente. E eu falei: meu Deus. E eu já estava até no processo de empréstimo do banco, cancelei o empréstimo, tudo, porque ia ser uma coisa complicada, juros muito altos. Então isso para mim assim foi algo que eu falei: meu Deus, tem pessoas que realmente seguem o que Tiago fala na sua carta. E isso mexe com a gente, porque não é normal. Não é normal, deveria ser muito normal, né? Mas não é comum você ver situações assim. Então, irmãos, são situações que realmente vão mexendo com o nosso interior, com o nosso coração, e nós vamos aprendendo muito, muito. Como eu aprendi com essa pessoa, como eu aprendi com a Rose no hospital, quando eu estive lá orando por ela, lá no hospital público em Diadema, ela naquela cama, 40 dias de UTI, irmãos, 40 dias de UTI, um AVC, e essa pessoa glorificando a Deus, dizendo: o Senhor fez um milagre tão grande na minha vida, porque no meio de uma tempestade, Ele me deu a cura. Falei: que coisa, né? Quando muitos às vezes falam: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou aqui passando por isso. Ela não, ela glorificava a Deus, falando: Deus é tremendo, que milagre que Ele fez na minha vida. Aqui para encerrar, irmãos, Tiago ele dá alguns exemplos, quando ele fala de Abraão. Abraão era um homem de fé ou não? Era ou não era? Hã? Quem é que Deus chega e fala:
sai do meio da tua parentela e vá para onde eu te indicar. E ele larga tudo para trás, que ele era um homem próspero, deixa tudo e sai pelo deserto, sem saber para onde ia. Será que isso é fé ou não é fé? Mas somente fé não basta. Deus justificou ele quando disse: você vai agora entregar o seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele que Abraão sabia que depois dele não tinha mais como ter outro. E quando Abraão levanta a sua faca para imolar, para oferecer em sacrifício o seu filho, Deus fala: não, para, o cordeiro está aqui, é esse que você vai sacrificar. Isso é ação, isso é obra, irmãos, isso é obra. Olha o que Tiago dá outro exemplo: Raabe, uma prostituta, lá em Jericó, quando o povo hebreu estava para invadir a terra de Canaã, e queriam conquistar Jericó. Ali 2 espias são enviados para fazer o reconhecimento, e de repente eles sabiam que o povo de Jericó fala: tem gente aqui espionando, vamos atrás. Raabe esconde esses 2 e faz eles descerem por uma janela, que ela morava em cima da muralha, e ali ela salva aqueles 2. Isso é fé nos propósitos de Deus para com Israel. Ela tinha fé, mas não era só fé, ela teve ação, ela agiu, ela salvou, e isso foi imputado como justificação para ela. Foi salvo ela e a sua casa, a sua família toda foi salva. E o Tiago termina com esse versículo tão importante, que ele diz que o corpo sem o espírito está morto, mas também a fé sem ações está morta. É preciso ter fé, é preciso crer em Jesus, sem dúvida nenhuma, mas não basta crer, você tem que se submeter ao senhorio de Jesus. E se submeter ao senhorio de Jesus é através da palavra, se encher da palavra, é através da oração e é através da obediência. Seja obediente. Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que mergulhe na palavra do Senhor, porque o teu espírito vai ser transformado, a tua vida vai ser transformada, e você vai gerar frutos, e isso que importa para Deus. A prova, é a última frase, deixo para vocês aqui: a prova da realidade da fé é uma vida transformada. Se você quer ver e reconhecer uma pessoa, se ela tem realmente uma fé genuína, é pela transformação da vida dela que você vai ver isso, é pelo fruto. Amém? Que essa palavra fique no coração de vocês, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Eu quero te ouvir, toca-me, quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia.
Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não, não
vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, o seu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. É Cristo. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, peça: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo, diga, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Oh, aleluia. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem contra nós será? Quem contra nós será? O bom pastor não vai
deixar faltar, não vou temer. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. Diga mais uma vez. O meu Deus nunca falhou, Ele não falha e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas sua palavra permanecerá. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei e ao teu nome clamarei.
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.